Estamos gravando. Boa noite a todos. Olá. Hoje, tudo bom, gente? Como vocês estão? Nós somos o Teatro Yoiku. Hoje estamos só na produção. Eu sou a Vitória. Ali, estou com a minha parceira. Quiser dar um oizinho aí. Boa noite a todas, todos e todes. Teatro Yoiku é um grupo de teatro, mas também funciona como um núcleo de estudos 100% gratuito. Hoje a gente dá início ao nosso ciclo de estudos colaborativos com diálogo, reflexões e aspectos do teatro operário com Luiz Campos. Luiz é ator, diretor teatral, pesquisador teatral, fundador da Cielos Puercos e pai pet aí do Chico também. E é isso. O que a gente pede é que os microfones a gente mantenha desligados para não ter nenhum tipo de interferência sonora durante a fala. E para quem tiver, colocar o nome no chat, mas eu acho que a gente já conseguiu aí já ver quem está. E é isso, gente. Obrigada pela presença de todos. E mais uma vez, conforme acordado, a atividade já está sendo gravada. Muito obrigada a todos que estão aqui e um bom diálogo. Valeu! Gente, primeiro, boa noite, né, a todas, todos, todes. É uma alegria, assim, imensa. Quem me conhece aqui sabe, ou sabe um pouquinho, que o que me convidam eu vou, ou eu me jogo e proponho e falo, vamos, e ó, tô aí. Porque eu não acredito, né, no teatro, que não seja assim, compartilhando, enfim, né, a gente fica já cada um na sua, se cada um ficar no seu grupo de teatro, a gente vai ficar fechado no nosso umbigo e, enfim, ou na nossa escola, ou com o nosso, né, enfim, com as nossas, nosso eu, o nosso grupo, mas muito limitado. Então, eu não acredito, né, em outra coisa a não ser isso aqui, essa partilha. Então, de fato, é muito, muito gratificante estar aqui hoje. Já adianto que quando me perguntaram quanto tempo, 1 hora, aí tipo, 1 hora, mas 1 hora pode ser muito rápido, né? Às vezes o papo tá bom, e então, né, evidente que eu não vou também querer passar disso, porque eu sei o quanto isso cansa a gente, e viemos aí de uma época pandêmica, em tudo era isso aqui, então também vou ter essa coerência, tá? Mas, nada impede da gente. Também sou super tranquilo, adoro. Podem me procurar depois no Instagram, Whats, vir falar, a gente continuar. Enfim, qualquer coisa a gente pode continuar. E também, se terminar antes, está tudo certo. Né? Eu acho que eu preparei, evidente, né, algumas coisas para serem ditas, para provocar, para a gente refletir juntos, mas eu também não me apego a, se for para um outro caminho, eu também vou junto, e a gente vai dançando, como diz popularmente, dançando conforme a música, então tá tudo certo. Esse lance já foi quando eu preparava a aula, e aí não dava, era a aula que eu não preparava, o que saía totalmente do roteiro, era a melhor aula, e, né, porque eu não estava escutando, então é legal essa escuta. Então vamos, né, vamos ver para onde isso aqui vai levar a gente. Outra coisa também é que se vocês, eu falo que nem uma maritaca não falo, né, uma matraca, sei lá, eu falo muito, assim, eu vou papapá, eu me empolgo. Então vocês podem, sei lá, talvez levantar a mão, ou Liz, Vitória, pode me interromper a qualquer momento, né, me provocar, vamos nos provocar, vamos, enfim. Eu não tenho nenhuma verdade, nada, nada, nada. Eu, por estar na academia, eu tenho que tomar cuidado para não ficar falando academês, que eu também tenho um horror. Então, né, eu fico me controlando para não entrar nessa. Eu acho que tem que ser uma linguagem fluida aqui, tem que ser um diálogo fluido. Mas, enfim, está o que vocês... Não sou dono de nenhuma verdade. Vamos aqui construir juntos aqui. Eu trouxe algumas reflexões. Aí, de repente, não sei, se vocês ficarem quietinhos,
eu só ficar falando, aí eu acho que eu vou depois me recolher, e aí eu falo, e aí, falem, o que vocês sentiram disso tudo? Ou anotem, aí depois a gente vai jogando, né? Porque eu também sei que às vezes a gente quer, será que a hora é boa para falar, levantar a mão aqui? Então, sintam-se livres também, tá? Então vamos deixar a dinâmica também, vamos ver o que dá isso aqui. Se quiserem falar, olha, tem um ponto importante que eu preciso falar agora. Fala, tá tudo bem, me atravessa. E eu vou deixar ser atravessado e tudo bem. Beleza? Então, eu acho importante, como eu falo muito, né? Essa introduçãozinha para a gente se situar e vocês também me conhecerem. Tudo que eu for falar agora é muito de uma experiência, assim, de uma experiência praxis, de uma experiência teórica e prática, de uma experiência visceral, de uma experiência que é o meu, né, que é o que eu faço, assim, que é o teatro que eu acredito, o teatro como instrumento de luta, como um instrumento né, de potência para eu denunciar algumas coisas, para eu falar, para eu incomodar, para eu sair, o público tem que sair incomodado. Então, tudo que eu falar aqui é muito também uma visão muito limitada, tá? Uma visão muito, muito limitada da minha vivência, enquanto aí, principalmente com a Cia Los Puercos, que está aqui em São Paulo, estamos há 8 anos, desde 2015, se não me falha a memória, um trabalho operário mesmo, um trabalho de formiguinha. E estava falando aqui com as meninas, e isso a gente paga um preço. Isso já faz parte aí quando você opta. Não temos que ter vergonha de nada, né? Assumimos um lado, uma posição, a gente paga esse preço. E tá tudo certo também. Tá tudo certo, né? Adoro pagar esse preço e durmo feliz com isso. Tá, agora é 19h17, dia 14 de junho. O dia está chuvoso, é importante frisar, então, para a classe trabalhadora, que acredito que seja todos nós, não sei se tem algum Luciano Huck, não, nem, talvez ele, não sei, mas alguém que esteja aí, né, dono dos seus meios de produção, mas somos da classe trabalhadora, então, isso, o professor Alexandre, que é um querido meu, Alexandre Matti, ele disse, né, não sei se vocês vão registrar isso, mas é importante. Hoje quase tivemos uma greve aqui em São Paulo dos metroviários, isso também afetaria, né, isso é importante de se frisar, não ignorar, né, a causa irmã, vamos dizer assim, ou a nossa causa. Então, isso é sempre muito importante a gente frisar e de registrar, porque isso também é um contexto histórico. Lá atrás ou lá na frente, vocês vão perceber que esses registros são fundamentais para a nossa luta e para o nosso dia a dia. Bom, teatro operário, quando esse termo também, o operário, ele é muito polêmico, porque o que é? É igual o teatro popular. O que é teatro popular? Né, o teatro popular era... Quando eu tive uma discussão na escola que eu dava aula ali para a Sara, em Santo André, eles achavam que o teatro popular era o teatro, né, Martins Pena, ou um teatro, né, o Alto da Compadecida, isso é teatro popular. E o Brecht não é popular? Ele não foi feito para a classe trabalhadora? Bom, e Trair e Coçar, é só começar. Ele não é popular? Então, quando a gente fala, então vamos voltar aqui, depois a gente pode ir para essa pira, né? Então já joga uma primeira provocação, né? Do que é. Então, o que é o teatro operário? Né? O que tem? É de quem faz? É de quem assiste? É para ambas? O que se caracteriza um teatro operário? É fazer para o operário? É terem operários em cena? Hoje, né? Eu estou falando de hoje, 2023, agora a gente lançar essas reflexões.
o que se faz, né? O que é, o que define. E também eu não estou aqui para... Não tenho essa resposta, né? Não tenho. Mas é legal a gente começar daí, né? Do que é, o que se caracteriza um teatro operário? Sei lá, né? É um teatro popular também? Ele é um teatro épico? O teatro de rua é um teatro popular? Ou um teatro operário? O que é? E o teatro realista, dramático? Ele é operário? Por que ele não pode ser operário? Ah, porque não levanta a bandeira e não... Não sei, tá? Vamos pensar juntos aqui, sei lá. Vamos destacar antes que teatro é um ato político. A gente esquece disso. O teatro por si só ele é um ato político, gente. Ele tá sendo feito no seu tempo atual, no seu tempo no agora, no aqui e agora. Então eu tenho, né? Ele tem por si só uma função política. Quando a gente fala, né? Não é tem, né? Conversar com política, né? As pessoas confundem partidário, lance partidário com política, tudo é política. E o teatro, por estar falando, né? Por mais que a gente pegue um texto muito distante nosso, e que vem um grupo de fora aqui, mas ele vai estar apresentando aqui, no Brasil, numa determinada região geográfica, e ele vai estar falando com um determinado público, e isso vai afetar diretamente o trabalho dele. Isso é um ato, né? Por si só, um ato político. Então, percebem? São várias. Como a gente falou aí, o que é teatro popular? O que é um teatro, né? Um teatro por si só é político. Eu faço teatro político. Quem não faz o teatro político? Agora, talvez daí seja interessante a gente já começar a pensar de você ter a consciência ou ter a opção, né, para tal, de assumir um lado, ou de ter a consciência de e fazer para tal. Aí já começa a configurar. É porque dar nomes é uma bosta. De fato. Uma vez dirigi o primeiro espetáculo da Los Percos, A Descoberta, é palhaço, o que é um espetáculo? É de palhaço, é cômico, o que é? Não sei o que é, não sei, o que você acha? Que precisa rotular também? Não sei se precisa rotular. Mas o legal é termos a consciência de. Então, isso eu acho que a partir desse pressuposto, ter a consciência de, eu acho que é fundamental. Vou dar um exemplo bem ruim assim, vamos expor aqui, porque isso aqui vai estar gravado, tá no YouTube, né? Mas é um exemplo que eu já usei. Eu, em 2021, no Big Brother lá do Gil do Vigor, eu assisti inteiro. Eu assisti e me deliciei com aquilo. Eu tenho a consciência, e tem uma galera que fala, ai, que fute, ai, coitado, né? Ele não tem, ai, né? Ai, não é que então, eu tenho a consciência do quão perverso é tanto, não só uma emissora, seja a Rede Globo, mas todos né, as emissoras que fazem parte, a perversidade que tem por trás desses programas, e o que é você colocar tantas pessoas trancadas, eu tenho consciência disso. Mas isso também, eu precisava rir um pouquinho, o meu cérebro, e quem aqui sei lá, uma videocassetada? Ou você vê só documentário, né? Você é uma pessoa que se liga à TV e só vê documentário. Você não vê um besteirol? Agora, o interessante é, eu tenho consciência que aquilo é um besteirol, que está me dando uma parte de X, está me satisfazendo aqui, eu estou, enfim, rindo, e eu preciso disso, porque senão eu vou... O que é? Eu não consigo mais não levar isso aqui pro banheiro, e aí... E é muito fútil, assim. Mas eu também preciso desse respiro, e se não for esse, terão outras... Agora, consciência, você tem consciência de que isso é, né? Quais são as estruturas disso? Aí eu acho que a gente começa a desenhar um outro aspecto da coisa. E aí, voltando, né? Usando esses exemplos pessoais, expondo aqui,
E não vai ter um problema nenhum nisso, né? Então, acho bobagem. É cult, né? Ele vê Big Brother. Tudo certo. Eu vi, tá? Tem um lance, eu acho... Aí eu acho que a gente pode pensar no teatro. Qual que é, assim, não sei se... Vamos pro operário, vai. Vamos pro operário, de repente a gente pode depois falar do popular e as outras coisas. Eu quero me diferenciar num bom sentido da coisa, de um teatro comercial. Outra coisa, e o que é teatro comercial? Você não precisa vender? Tudo é comercializado. A gente está num sistema capitalista. Então, até o teatro operário, ele é, ele é comerciário, assim, mas criamos esses nomes para nos distinguirmos, né, de alguns grupos e falar, olha, eu estou aqui, tá? E eu quero ficar aqui. Então, isso é muito legal a gente pensar, porque já dá uma provocada na gente, né, numa reflexão. E mas eu faço também um teatro comercial. Eu faço também, né? O que é um teatro popular? Eu faço também um teatro operário. Teve uma questão que apareceu num grupo de doutorado de uma disciplina que eu fiz, que era o Fábio Rezende, da Brava Companhia, ele falou, tá, mas os grupos de teatro, todo mundo ali é filho da classe trabalhadora, todo mundo faz parte ali da classe trabalhadora. Evidente que, né, talvez não são de fábricas, não trabalham mas são proletariados. Não fazemos um teatro. Então, quando a gente faz, não são para atender às nossas necessidades? E parece que não tem fim, né? Parece, putz, então então fechou aqui, falou, gente, vamos embora, né? Meio dá uma queima aqui de neurônios. Vamos voltar. Então vamos lá. Eu tenho consciência do que eu faço, de um teatro operário que eu faço. Aí é legal, ou no teatro político, eu chamo o meu, por exemplo, não chamo de operário, eu chamo de político. Tudo é político. Mas primeiro, para as pessoas já olharem com outros olhos, isso acompanha Los Puercos agora, falar o que eu faço, a estratégia que eu faço. Somos um teatro político, épico, dialético, e usamos essa linguagem e tal. Mas é pra galera, né, opa, mas se a gente for colocar... Quando eu vou apresentar, isso serve só entre a gente, na nossa bolha. Porque para fora, o teatro é feito para o público. Pouco interessa. O lance é o que você está, né, para quem você está fazendo. Então, outro exemplo vivo. Nós fizemos o último espetáculo da Los Puercos, chama O Chão de Dentro é a Minha Terra. Qual foi a nossa? Eu vou abrir aqui para vocês entenderem a lógica aqui do grupo teatral, né, para a gente também não se enquadrar e criar outras estratégias. Qual vai ser o nosso projeto? Vamos falar do MST, época o bolsonarismo atacando de massa, assim, o MST, tudo invasores, não vai ter mais 1 centímetro, vai acabar a invasão. E a galera falando, e sem conhecimento nenhum, nada, ninguém. Eu tentava conversar com a galera sobre o que era o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e ninguém sabia explicar. E eu falei, vamos fazer um espetáculo, né? Quer dizer, o grupo, né? Não eu, mas o grupo, vamos fazer um espetáculo, onde a proposta é falar do movimento dos trabalhadores, apresentar, falar o que é. Teve várias questões, do tipo, não é nosso lugar de fala, né? Como é que a gente vai falar do movimento que a gente não faz parte? Até, se a gente coloca que é teatro político, já tem uma galera que não vai. Como é que eu vou querer atrair? Isso é estratégia de luta. Como nós vamos atrair a galera para o nosso teatro? Se eu colocar teatro político, ou se a gente ficar... então isso um pouco...
Pouco importa não, às vezes vai importar, mas para um lado negativo. Para um lado negativo. Então a gente pensa, ou nós pensávamos, vamos criar uma estratégia. Na sinopse, não colocamos o MST, porque o que nós queríamos era que as pessoas conhecessem o movimento. E se a gente colocasse o espetáculo na sinopse, não vou nem colocar teatro político, o espetáculo fala sobre o movimento dos trabalhadores, o MST, já era, uma galera ia torcer o nariz, e aí a gente não ia atingir, ia ficar na nossa bolha, só ia ver, né, a galera que já conhece. Pilha, né? Assim que a gente... Voltamos, Luiz. Oi, voltou. Voltou. Foi da onde? Até onde? Da sinopse. Pois bem, então, né, se colocássemos o espetáculo falar sobre o MST, não ia. E aí a gente não ia, né, o transformar, o modificar, o fazer pensar, não ia. A gente ia atingir. Então, né, primeiro não colocamos, então a sinopse era: o espetáculo retrata a vida do camponês, né, em busca, né, que não tem a terra para plantar. Então atraía, galera. O espetáculo, eu fiz a direção. Então eu optei por também, no início do espetáculo, eu não podia colocar que era. Eu não podia já colocar o bonezinho vermelho, porque senão a galera, antes de começar o espetáculo, já ia torcer o nariz. Então, qual foi a minha? Até a metade do espetáculo, eu utilizei de recursos realistas. O que é o realismo, né? A gente fica encantado, esquecer, a se acomodar na cadeira, né? A gente tá tudo confortável ali. E em um determinado momento, quando a gente vai falar do agronegócio, a gente faz, além de escancarar as paredes existentes do teatro, aí começa. É claro que tem alguns signos, a lona preta, mas quem não é, sei lá, minha mãe, eu sempre penso na minha mãe, que tem 76 anos. Se ela fosse assistir, ela não ia identificar que é do MST. Só a lona preta, tem algumas falas, né? Ela não iria identificar. E aí, quando o público já tivesse, opa, eu me peguei daquelas histórias, eu já, nossa, olha como eles são, não, caramba, eles não têm terra, caramba, são pobres, pessoas que, sei lá, moradores de rua que estão ali, ou que moravam e tinham trabalhos análogos à escravidão e que decidiram romper com isso, e, enfim, ir nesse movimento, e aí a galera fala, uau, nossa, que legal. Aí lá na frente eu falo, revelo. Aí tem uma parte do espetáculo que todo mundo coloca, desapropriar, ler a Constituição, né? Tá passível à reforma agrária, e aí o público. Evidente que a galera, tipo, eita, essa galera, tá falando do MST, mas já tá metade do espetáculo e já conhece as histórias. Mas tudo isso, muito, percebem? Muito consciente. Primeiro, quem que queremos, né, atingir? Eu estou fazendo para quem? São perguntas, a gente, nas escolas, para quem estamos fazendo? Tal, mas isso é muito importante para saber o que nós queremos. E está tudo bem, historicamente falando, isso desde o século XV, XVI, né, principalmente com a comédia dell'arte, a comédia dell'arte era um grupo, mas tinha galera que fazia, que era paga nos palácios para fazer os trabalhos. Tinham, né, pessoas que estavam ali sendo, né, pagas para fazer seus trabalhos independentes ou junto ali. Sempre vai ter, né? Então a galera tá tudo bem. Vocês escutaram? Meu vizinho gritou. Mas tudo bem, né? Você viu? A minha companheira veio aqui transtornada. Está vendo, é fofó. Enfim, até me desconcentrei. Se você tem essa consciência, né, de para quem eu estou fazendo,
quem eu sou também. Porque às vezes a gente esquece muito do nosso lugar. Brasileiro não se acha latino-americano. Vê se pode. A gente acha que é. O Brasil, ele, geograficamente falando, ele é um país periférico. Então, todo o território, não adianta Moema, o Vila Rica em Santos, que criaram esse nome, qualquer, qualquer bairro, qualquer Morumbi, não sei o quê. Ai, boa noite, Sabrina. Você está num país periférico. E talvez Pamela até possa falar disso, porque está lá, né, em Inglaterra, e a gente tem essa síndrome de colonizados, não temos essa consciência. Então, acho que existem várias barreiras, e por isso que eu optei por começar a falar disso, né? Tá, o que é teatro operário? O que nós somos? O que nós fazemos? Porque a gente não tem essa consciência. Gente, eu não tinha consciência, isso antes, tá? Eu me revelando de novo, não tenho nenhum problema com isso. Que é, eu achava que eu era classe média quando eu já era adolescente. E eu era pobre. Eu estudei minha vida toda em escola estadual. As minhas mães foram ambulantes, começaram a vendendo. Eu já juntei latinha para completar a renda. E eu achava que eu era classe média, gente. Eu achava que eu era classe média. Eu achava que pobre, eu não era pobre. Eu estava distante do pobre. Olha só, é muito ingênuo isso, de pensar. Então, eu acho que. Vejam, tudo está, né? Em que país estamos, isso conta. Então, qual que é? Somos latinos, nós somos um país periférico, sim. Periférico está na margem, não está, né? Não está tem um horror também, né? Ai, tá em cima e tal. Não, a galera acha que a África é tudo um país só. Não tem uma consciência. Ai, brasileiro é muito. Como é que fala? É muito generoso, muito generoso com quem vem de fora. Quem? Se vê um gringo do olho claro, um branco, e um angolano. Será que é tão receptivo assim? Qual é que é? Qual é? Ou nós somos seletivos? Ou nós somos cruéis, perversos? Então, essa consciência faz toda a diferença. Porque transpassa. Aí sim. Aí quem eu quero atingir, quem eu quero pegar. Então, né? Aí a gente eu posso falar que o nosso teatro da Lucia dos Pânicos é um teatro operário, mesmo não sendo, porque esse termo, até estava pesquisando antes do nosso encontro, uma semana antes, até tem em Portugal, tem um movimento teatro operário, assim, fortíssimo, tem uns cadernos da década de 30, que eu achei super interessante, tem o famoso grupo Forja, que fazia um trabalho nas fábricas, né? O sindicato tinha função direta ligada com o sindicato. Isso década de 70, 80. E, pô, aí, sei lá, é um raiz, né? O teatro operário raiz. É raiz. Mas existia o teatro de arena, o grupo Decisão, eles iam apresentar em sindicatos, em escolas. Então, olha a mentalidade do grupo. Eu vou levar teatro, se não está chegando, eu vou levar onde está faltando. Então, se não chegam, eu vou até, né? Eu vou levar teatro, por que não? E não é. Então, era um teatro operário também. Foi feito e pensado para a classe trabalhadora. E também um teatro popular. Porque se você quer atingir o proletariado, se você falar academês, a hegemonia, os paradigmas, essas palavras, né? Você vai tomar sei lá, um esculacho ou vão mandar você para aquele lugar, porque eu falo muito isso, né? A academia tem uma cerca de arame farpado que eles fazem questão de, olha, claro, eu estou generalizando, tô sendo muito cruel também,
mas de um ponto de fala meu por estar inserido nisso. Mas onde eu quero chegar é, eu tenho a consciência de que se eu quero atingir, para quem você está falando, meu amigo? Por que você está falando assim? Ou por que você está falando... Por exemplo, nas escolas, eu sempre incentivo o texto brasileiro. Sempre. Não tenho nada contra. Chekhov, a Ibsen, Tennessee Williams, não tenho nada. Mas tem, primeiro, tantos textos aqui. E se eu pego, eu vou mudar assim, vou trazer para um contexto. Porque para mim é a mesma coisa do Papai Noel aqui no Brasil. Quando eu vejo Papai Noel, eu quero um país tropical e neva. Tem prédio que faz nevar, sabe? E tudo bem. Aí ser muito cri-cri também, mas percebem, assim, um lance. E tudo isso eu estou falando e está me trazendo por conta da nossa consciência, enquanto classe teatral. Ter a consciência faz toda a diferença. Em tudo. Tanto nas nossas pequenas atitudes, e isso vai reverberar no nosso espetáculo. Então a gente vai fazer espetáculo, né? Estamos fazendo para quem? O teatro épico, né? Ele surge... O que ele surge? Né? Por que o Piscator? Por que ele faz aquelas inserções visuais, cartazes, projeções? Por quê? Porque eles estavam vendo que o realismo estava falando do indivíduo. O realismo se concentrava no indivíduo. Né? O Jimmy, me identifiquei tanto com a personagem do Jimmy, eu tenho um vizinho que é igual, então, ele fica... E tudo certo, mas o épico traz para uma questão social. Tanto é que não importa nome de personagem, é claro, às vezes importa porque tá estratégico. O José é um nome popular e operário, enfim, né? Eles não usam black tie, a gente vê essas coisas. Quino Marcos também. Enfim, mas percebem como esses detalhes, eles fazem a diferença, assim, monstruosamente. Teatro épico, voltando, ele surge daí, ele surge com uma necessidade, tipo, a galera sai e entra da mesma forma. Eles estão, né, encantados e não saem com uma reflexão, mas não é uma reflexão. O teatro realista não faz reflexões? Evidente que faz. Mas questões sociais. Quando o Brecht ele vem muito numa conscientização de classe, ele era assim, ele era uma pessoa de esquerda, ele era afiliado, ele tinha os seus propósitos. Quando ele escrevia a peça, ele tinha muito bem definido o que eu quero, né? Essa conscientização de classes. Então, eu preciso conscientizar. E o teatro é uma ótima ferramenta de luta. E aí, quando a gente pega o teatro, quando se diz operário, o que nós queremos com o operário é justamente uma conscientização. Pelo menos eu, não sei se vocês, depois a gente, já que vocês estão quietinhos e eu falo pra caramba, a gente conversa, mas eu chego a esse denominador, assim, né? Essa conclusão de que eu quero conscientizar, que seja, por exemplo, o Grupo Forja, né? Ele queria falar de questões trabalhistas. Então vinha de acordo, eles iam lá para a porta das fábricas, lá para a porta da Volkswagen fazer peça, mas ele queria pegar aqueles trabalhadores e falar, olha, porque a gente não tem. Tudo que eu falei aqui de falta de consciência, que eu também não tive, às vezes uma pessoa, porque às vezes pelo diálogo a gente não consegue. É a coisa do espetáculo do MST. Quantas vezes eu tentei explicar o que era MST para um monte de gente? O mano invasor e tal. Pega com o espetáculo. Já começa a mudar. Quantas pessoas eu não vi falando comigo, olha, nossa, eu tinha uma visão tão, né, eu achava que invadir, porque tem uma cena que a gente fala, né, a gente brinca, que uma assentada disse pra gente que as primas achavam que iam invadir as chácaras em Atibaia. Ninguém quer invadir sua chácarazinha. Ninguém, o bolo não vai entrar no seu apartamento. Mas e principalmente agora. Então,
o teatro como ferramenta de luta, aí a gente vai começar a ver essas denominações. Teatro operário, teatro do proletariado, teatro político, um teatro, o épico dialético, ele não tem como o épico dialético, né, utilizar o contrário, a não ser que a pessoa esteja muito louca, assim, mas não tem como. Mas tão comigo? Ou eu tô tão comigo? Estamos sim, e eu acho que linka muito com o que você falou no começo, né, de todo teatro ser político, mas é isso, todo teatro é político de fato, mas político em relação a quê e do que você defende, né? Eu acho que é isso, né? A questão do operário, a questão de você estar junto com os movimentos sociais, quase que de um teatro de agitação mesmo, né? De você tentar trazer junto disso que você falou, todo mundo. Eu acho isso com a maioria das pessoas. Se você não é um Luciano Huck da vida, seremos processados, Luiz. Se você não é um Luciano Huck da vida, não tem por que você olhar para, sei lá, para sua vizinha ou para outra pessoa e você falar, ai, não, eu acho que o seu marido, sei lá em 79, nas campanhas salariais, né, ali da galera do Forge, ali da sindicatos metalúrgicos, não tem por que você chegar e falar assim, ai, eu não acho justo você trabalhar o dia inteiro e querer receber mais. Ninguém vai falar isso, as pessoas apoiam de fato, mas elas compram um discurso que não é delas, elas compram um discurso que é de patrão, né? Então, acho que o trabalho de teatro vem muito de mostrar, tipo, cara, estamos juntos aí, né? Para que isso? E que eu acho que é o lugar da arte, né, que não... Às vezes sinto algumas angústias em sala de aula. Em 45 minutos é difícil convencer sobre outros mundos possíveis. Exatamente, Rosana. Exatamente. A gente, o teatro, ele tem essa força. Porque, assim, poderia ser papel da televisão? Poderia. Mas eles estão a serviço de quem? Veja bem, né? Quando nós queremos alguma dependência, liberdade, aí nascem coisas interessantes, começam a nascer coisas interessantes. Por que somos os primeiros a apanhar? A gente calar a boca, assim, calar a boca, porque do jeito que tá bom, tá ótimo. Não vai falar de uberização. Eles são microempreendedores, eles são, sabe? Se calem a boca, o que vocês estão falando? Imagina, você acho que a Volkswagen ou a Scania, sei lá, uma empresa, uma lei Rouanet, você vai com um projeto. Eu, querendo falar do MST, quem ia me patrocinar? Mas também, e aí? Se eu não for falar, se a gente não for falar, eu também faço, né? Eu tenho consciência, se me chamarem, é trabalho aí, eu vou estar, porque precisa, primeiro a barriga, depois a moral, né? Brecht também. Eu preciso comer, mas eu tenho a consciência de que isso, né? Eu preciso me alimentar, eu sei onde eu tô, eu sei até onde eu posso ir. Depois eu falo, não, aqui já deu, né? Só se eu tiver numa miséria, eu vou aceitar, eu aceito. Porque são as condições que colocam pra gente, esse jogo sujo que eles fazem, e isso é proposital, esse sistema que nós estamos é proposital, né? Isso que você falou lembra muito aquilo desse movimento todo que o capitalismo faz de somos empresários de si mesmos, né? E aí você não vê que a problemática ali em questão é uma parada social, e aí você está cansado, o trabalhador chega em casa cansado e ele se sente mal, porque, nossa, realmente, eu não assisto, não tenho cultura, né? Não vou para o teatro todo final de semana, mas claro, você está cansado, isso não é um problema seu, sabe? Não é exatamente seu, não é um problema de que você não está gerindo o seu tempo. E isso vem muito com essa onda de coach, né? De que é sempre individualizando você, você é o dono da sua vida, ou seja, nada mais atravessa você, né? Esse movimento todo de trabalho não atravessa você em nenhum momento. E eu acho que o teatro, principalmente quando é esse teatro mais de você se perceber como classe, se perceber como categoria,
para você saber que tem outras pessoas que estão passando ali pelas mesmas dificuldades que você, e que não é um problema seu, você não está triste, você está entristecido pelo capitalismo. E o coitado do trabalhador acha que ele é o problema, né? Ele acha que ele é o problema, ele não percebe que os direitos dele foram sabotados, roubados, enfim. Liz, fala aí, porque eu só fui nessa brechinha aí que você demorou para. Então, é que eu tava anotando umas coisas, aí a Vitória começou a falar, pensei, aí a brecha para eu falar, para no final eu não estar falando coisa do começo, né? Mas eu achei muito interessante quando você começou falando sobre o que seria teatro operário hoje, porque, assim, a gente vai elaborando os estudos e a gente vai aprendendo conforme a gente escreve, porque eu mesma não tenho contato, né? E quando a gente foi pensando, assim, e estudando sobre teatro operário, primeiro que veio imagem na minha mente de um operário, para mim está muito distante, porque a gente é da Baixada e aqui não tem, né? O mais próximo que tem seria, tipo, Porto, e que nem eu estava até falando para a Vitória ontem, que tem as colônias de férias dos sindicatos ficam aqui, mas o sindicato mesmo não tem muito, é mais ligado ao Porto e tal. Mas eu acho que está muito ligado ao que você falou, que é a busca de uma conscientização, porque povo trabalhador, a maioria de nós poucos de nós não são, na verdade. Então a gente está criando a gente está buscando percepções e tentando criar diálogos uns com os outros, mas é o teor dessa fala. Então, quando a gente pensa, por exemplo, teve um grupo que a gente conheceu na aula, eu e a Vitória, que eu acho que ele foi um grupo que revolucionou a nossa mente, assim, sabe, sobre como lidar. Porque é um grupo que ele faz as suas peças baseado na demanda da região. Então, eles fazem, tipo, realmente um mapeamento ali para entender o que é interessante. E a gente se baseou muito nisso para poder fazer as nossas próprias coisas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em teatro operário e a gente conta, por exemplo, a história dos nossos pais que trabalham para alguém, a gente está nesse movimento porque a gente está trabalhando para uma conscientização, ajudando a falar sobre um assunto que às vezes os nossos pais não podem falar, não puderam falar, porque eles não tiveram voz para isso, porque a gente, é aquilo que você falou, a gente precisa comer, a gente vai chegar na cara do patrão e vai falar sozinho? Não tem como isso acontecer. Então, quem consegue arrumar estratégias de falar, é sempre interessante vir com isso. Falar da história da pessoa que tem várias funções, que hoje em dia você é contratado para uma, mas você executa várias, e você recebe um salário só. A pessoa que trabalha no shopping e entra, tipo, 10 horas da manhã e fica até fechar e não tem ônibus para voltar. Isso também é uma história, uma narrativa que conta a história do povo trabalhador e que eu acho que está relacionado a isso de conscientização. E eu achei muito interessante quando você falou do realismo, que eu acho que casa com o que a Vitória falou também, que é concentrado no indivíduo, porque a gente vive esse tempo muito, eu acho que é um tempo muito focado no eu. Acho que justamente até por causa disso do que ela falou do coaching e tal, que acho que deturpou o sentido de eu sou dono do meu destino, porque até um certo limite, pelo que a gente entende, de fato, a gente é. Porque mesmo que você, o Sartre diz isso, né? Que mesmo que você acredite em Deus, Deus não te deu livre-arbítrio, então, né, você tem algum comando sobre as coisas. Só que se você acredita que você é responsável por absolutamente tudo, que não existe um sistema no qual você está e que você sofre com isso, então a culpa é toda sua. Então, se o seu emprego é ruim, seja empresário de você mesmo e resolva isso. Mas não é isso. É um sistema em que você está e você não consegue resolver. E acaba que isso vai virando uma bola de neve porque você tenta resolver em si um problema que não é seu, um problema que é social. E não querendo ser processada também, nem cancelamento, mas eu acho que o teatro hoje em dia tem muito isso. Parece que é tipo uma. Eu não sei se algum artista usa isso, se usa, desculpa, você que é um artista que usa isso e vai ver esse vídeo, mas parece que é uma dramaturgia do eu, assim, tipo, de falar de mim. Aí, eu acho que até tenta criar onde eu estou contando a minha trajetória na sociedade, mas eu acho que é muito relacionado ao eu mesmo. Eu falo isso, eu vivo isso, e eu acho que se perdeu um pouco disso de contar as histórias da sociedade e como a gente vive, a gente convive, porque fica muito focado no sentimento do indivíduo, sendo que, mesmo com o indivíduo sendo indivíduo e a gente tendo os nossos sentimentos que são particulares, a gente compartilha de sentimentos parecidos, porque a gente está num contexto. Então,
são coisas parecidas. Eu acho que a gente acaba perdendo isso um pouco hoje. E eu sempre, não querendo me estender muito, mas eu sempre falo isso com a Vitória também, que eu mesma me sinto assim, né? Tipo, apesar de eu ter algum estudo, que às vezes eu vou ver uma peça e eu não tô entendendo nada. E parece que, eu até falo pra ela, parece a história da roupa do rei, sabe? Que só os inteligentes conseguem ver. Aí eu fico tipo, pô, eu vou, mas eu não consigo entender. Mas agora falando, eu acho que eu entendo. É porque eu acho que de alguma maneira não dialoga comigo. Aí fica uma coisa tão, em algum ponto, academicista, que mesmo eu, que tenho algum estudo, não consigo entender. Porque não dialoga com a minha realidade. É isso. Sabrina, você quer já emendar aí? Eu queria falar um pouco. Você está me ouvindo? Sim. Queria falar um pouco do que a Lisa falou, porque essa discussão ela já chegou até mim, assim, porque eu sou uma artista negra, periférica, eu não tenho diploma de nada, eu sou atriz, mas eu sou espectatriz, né? Do meu jeito, eu aprendi com a vida, com as oficinas gratuitas que eu fiz, e nunca consegui passar em uma seleção de atores, nunca consegui entrar para um grupo. Quer dizer, esses tempos eu consegui, né? Mas foi uma coisa bem recente, assim. Então, até então, eu tenho trabalhado com meus solos. E eu me peguei nessa dúvida, assim, será que eu estou falando muito de mim? Será que eu estou fazendo um monólogo mesmo e fechando a coisa aqui para o eu, mas aí a pessoa que estava me dirigindo, é, pulei uma parte, que eu não consegui trabalhar com nenhum grupo, e comecei a trabalhar sozinha, porque eu não queria parar de fazer teatro, foi o jeito que eu achei, né? Aí comecei a fazer meu solo e a pessoa que estava me dirigindo, levei essa discussão para ela, né? Aí ela falou assim: olha, Sabrina, você é uma mulher negra, periférica, que está em cena, falando dessas questões. E ao mesmo tempo que você fala de si, você também fala do outro, da outra, né? Então, eu acho que é uma linha muito tênue, né, que a gente passa por ela, que no começo realmente eu estava falando de questões pessoais. E ela falou assim, quem sabe se você não explorar essa questão, essa outra. E aí eu comecei a fazer pesquisas, né, sobre saúde mental da mulher negra, sobre assuntos que não fosse só sobre a Sabrina, né, que fosse sobre Sabrina, mas que também ao mesmo tempo fosse algo abrangente, né? Mas é muito fácil a gente cair nessa coisa de fazer um monólogo para mim sobre mim, né? É muito difícil, não é fácil, gente. E essa outra coisa também que a Lisa falou sobre essas artes que às vezes a gente não entende, tem muita coisa que eu já vi e não entendi, mas me atravessou. Mas recentemente eu vi um espetáculo também que eu vi, não entendi, não me atravessou, porque não chegou até mim. Porque foi um espetáculo super elitista na minha visão. Estava falando sobre culturas de outros países, não tinha fala, estava muito distante de qualquer compreensão que eu podia ter ali. E eu saí, assim, sem nenhum atravessamento, assim, da parada, sabe? Às vezes eu sinto isso também, de algumas artes que estão muito distantes da minha realidade. E não estou dizendo que elas não sejam necessárias, né? Porque tem coisas que trazem. é, Tem espetáculos que às vezes trazem que seja a dúvida, né? Nem que seja, poxa, não entendi nada, agora eu quero entender isso. Mas é uma coisa que, sinceramente, eu me arrependi de ter saído de casa para ver. Compartilho desse sentimento, Liz. Quem nunca? Ah, Lisa, você foi precisa, sim, você foi precisa. Inclusive, olha aí, despertou aí na Sabrina essa fala também muito precisa. Enfim, do lugar onde nós estamos, né? Do lugar onde nós nos enxergamos, de onde estamos. E a gente precisa
ter um cuidado, acho que a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que né, será que tá sendo ego demais, né, falar de mim, é ego demais? A gente cai nisso, porque a nossa profissão já é um ego danado, imagina, pô, vou fazer minhas questões, só que aí tem você vê, sabe, na sua própria fala, você tem essa consciência, você já traz, eu tenho certeza que tá no espetáculo. Você não está preocupado, eu acredito eu, mas eu acho que já posso afirmar, até pela sua pequena fala, que o seu espetáculo, não vai falar da Sabrina dos... Se você falar de amores, ou do amor que você perdeu, ou que você ganhou, vai ser numa questão estrutural, vai ser numa questão para pegar, numa E aí outra. entra a solidão da mulher negra, né? Que é uma questão, né? Opa, Atual e, enfim. te cortei, Sabrina, por favor, fala, que o microfone ficou Eu falando. te desculpa. Não, é assim mesmo. Mas eu vou dar um exemplo, vocês tocaram, olha que legal, né? Eu acho muito gostoso isso, a gente vai indo por diversos lugares. Tem um espetáculo não sei se vocês já viram, eu acho assim um espetáculo muito, muito legal, que é do Nelson Baskerville, que é o Luiz Antônio Gabriel. E esse é um espetáculo que ele conta, é um espetáculo de autoficção, até depois eu posso, né, falar um pouquinho do que é autoficção, mas ele fala, né, ele conta uma história dele. Entretanto, ele conta a história da irmã dele, que, no entanto, era Luiz Antônio, e nessa transformação de Luiz Antônio para Gabriela. E ele expõe ali os motivos que ele não conseguia entender, isso década de 80, se não me engano, né, o quanto ele foi incompreensivo com aquelas questões, e o quanto... Então, tem projeção com a cara dele, ele dando depoimento, a todo tempo fala do Luiz Antônio, da Gabriela, do Nelson Baskerville, da cidade de Santos. É muito pessoal, mas é muito pessoal. É tipo um diário que você... Só que a forma que aquele espetáculo é colocado, ele não é individualizado, sabe, Sabrina? Ele é colocado, ele traz questões sobre as mulheres trans, o que passa as mulheres trans, né? Ou a gente tem uma noção do que essa mulher sofreu, do que ela passou, enfim, tá num outro patamar, assim, é uma outra preocupação, mas porque isso vem da formação daqueles integrantes, do coletivo, e eu acho que é a mesma coisa aí, assim, Sabrina, a sua intenção, e a gente fica com essa preocupação, e que bom que você tem essa preocupação. Eu tenho certeza que quando você... Esse espetáculo já estreou? Eu fiz ensaios abertos, mas ainda não estreiei, não. Não tem dinheiro, gente. Mas algum dia eu vou ter. Você é de que cidade? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aí tem, não consegui uns contatos aí para fazer acontecer, né? Ó, Porque, amém. Tomara que eu consiga algum dia. mas, enfim, eu tenho certeza que seu espetáculo. E travou? Acho que travou só ela, né, Sabrina? Para mim, a Sabrina tá travada. Agora foi, agora voltou. Tem também a Los Puercos, agora a gente está preparando um espetáculo, chama Verme. E é autoficção minha. E foi começou com o Nelson Baskerville, ele ia dirigir, eu tô como ator, mas questões, outras revelações, né? Porque muita gente, pouquíssimas pessoas não sabem, mas eu já fui militar. Olha que coisa louca. Mas aí cabe um outro encontro, assim, e totalmente, eu não sei onde eu estava. Eu tenho 36 anos, tá, gente? Eu vou fazer 37 esse ano. Então eu entrei, enfim, é um outro mundo, outro universo, e o teatro veio nesse lugar de formação para mim. Mas eu estou fazendo uma obra autoficcional. O autoficcional, rapidamente falando, rapidamente, pressupõe, peraí que o Chico ele vai derrubar um vaso. Chico, gente,
Ele vai pressupor, na história tem um lance que tudo é ficção. Como assim? A gente está acostumado a achar que ficção é só o que não é verdade. E é mentira. Isso. Ficção vai dar uma pirada na cabeça de vocês, mas isso também é uma outra questão, tá, gente? Só estou jogando aqui reflexões, anotem aí. A ficção, isso no campo da história já tem um tempo. Tem alguns pensadores que falam que tudo é ficção. Por quê? Porque o que acontece é o que está acontecendo agora, aqui, ó. É isso que está acontecendo. Se daqui a 30 minutos, 1 hora, eu pedir para a Pamela e pedir para o Paulo contarem como é que foi o encontro, eles vão falar como aconteceu, mas cada um na sua perspectiva pode ser totalmente diferente, assim. Pode ser... Vai ser verdade? Vai ser verdade, a verdade deles, o ponto de vista deles, a visão, a ótica deles, o que eles, onde estão inseridos, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, não foi o que aconteceu. O Nelson Baskerville me disse uma coisa sobre o Luiz Antônio Gabriel, desse espetáculo que eu citei, que foi o seguinte: quando a família dele assistiu, história, né, da irmã dele, e aí a família foi assistir. Spoiler, a irmã dele, né, morreu e tal, de uma forma muito triste. E aí a família dele fala que falou, Nelson, foi muito pior. Foi muito pior. Isso não é nada, foi muito pior. E o espetáculo, quem assistiu, é pesado. E foi muito. Então a realidade, ela é muito. Então percebe? Mas eu mostrei, eu fui fiel. Você pode agora, você tentar agora reproduzir essa transmissão numa peça. Não vai, o real é o agora. Então, só que o ficcional não quer dizer que é mentira. Só que a gente cria, ou, né, para eu tentar recapitular, eu vou, às vezes, fantasiar um pouco, às vezes menos, às vezes mais, e tá tudo bem, é válido. E para a história é válido. Então, por isso que é chamado de autoficção, tá, gente? Então, voltando. Então, autoficção, estou falando, né, contando aí da minha, do que eu passei. Aí eu misturo militarismo com a minha infância. Então, tipo, como eu fui parar? Eu era uma criança que pegava flores, eu sou totalmente chorão, assim, de sensível. E quando eu fui, eu perdi toda aquela minha sensibilidade. Então, por que veio esse interesse? Só que aí eu tenho, primeiro, lugar de fala, né? Porque aí os militares que foram assistir, tá, mas vai tirar o que eu vivi? Eu vivi isso aí. Você vai tirar? E eu tô colocando, nós, da Células Puercos, estamos colocando o dedo na ferida de todo o sistema de segurança pública, que ele é falho. Por que os caras são agressivos? Tem um motivo. Os treinamentos, então eu vou falar do que eu vivi. Os treinamentos, os horrores, é um horror aquilo. Era uma fábrica, era horroroso, assim. Então eu me peguei pensando, pô, vou falar de mim, tipo, eu não quero falar de mim. Mas ao mesmo tempo, olha só, se não for eu, quem é que vai falar? Se não for você, Sabrina, quem é que tem que falar? Outras pessoas. É necessário, assim. Tem um lugar aí que você não tá. Não é Miguel Falabella, para estar, né, num lugar. Ai, nada contra também, né? Ai, que horror, meu comentário, mas de um lugar mais de ego, né? De satisfazer o próprio ego. Tá para além disso. Tá para além. Então, acho que isso é um divisor. E uma outra coisa, e eu falo que nem uma desembestada, vocês viram, né? E aí, por favor, é isso mesmo, me cortem, vão vindo aí, porque eu deixar. Daqui a pouco eu paro, tá? E aí eu. Tem um lance que foi falado, por exemplo, a nomenclatura, né? A Alice colocou, né, de a gente se enxergar. Eu gosto muito de falar, e eu também, e complemento a fala da Sabrina, eu também vim desse teatro, eu vim no teatro de grupo. Eu comecei a fazer teatro fazendo. Aí depois que eu nem tinha faculdade em Santos, aí depois que eu fui buscar faculdade, assim, mas eu aprendi fazendo. Mesma coisa, eu tenho umas experiências no cinema agora, eu fui ver os cursos super caros, eu falei, quer saber, eu vou fazer, vou aprender fazendo, errando, e tá tudo certo. E vou meter as caras, vou curso universitário, não sei o quê, e vou fazer, porque você aprende muito na prática. E é muito válido. Mas eu costumo falar, todo esse teatro, o operário, né, o proletariado, tudo isso que engloba, tudo isso que a gente falou, eu, Luiz, gosto muito de chamar que o que eu faço é teatro de grupo.
eu estou envolvido no teatro de grupo. Porque um teatro de grupo, ele se caracteriza em um conjunto de pessoas com o mesmo intuito. Geralmente, quem faz teatro de grupo é a galera sem... Porque se a gente parar para pensar, não vai ter, não vai ter... Para você fazer, para você manter um grupo de teatro com a mesma pesquisa, e a verba sempre não vai, na ponta do lápis, depois o resultado vai ser negativo, e se você for por esse lado, você não vai fazer. Então, você está fazendo por um outro propósito. Então, eu gosto de dizer que o que eu faço está envolvido, eu faço parte de um movimento chamado teatro de grupo, que é o que move essa engrenagem. Não é citei o coitado do Miguel Falabella, desculpe se ele for ver essa live, tá? Nada contra, que aparentemente você parece ser uma pessoa que gosta do seu ego, mas eu posso estar muito equivocado e me desculpe por isso. Mas de outras pessoas também, né? Então, e não é ele que move o teatro, não é a Fernanda Montenegro que move o teatro. Um exemplo que eu gosto de falar, o Alexandre Matti que me despertou para isso também, que é, eu sempre num grupo de teatro, às vezes eu pergunto, quem vocês acham melhor atriz? É Fernanda Montenegro. Aí eu pergunto, você já viu a Fernanda Montenegro? Nunca viu. Mas porque a melhor atriz de teatro, eu falo de teatro, a pessoa fala que é de teatro, mas a pessoa nunca viu. Então, não são essas pessoas que movem a engrenagem do teatro. Quem move a engrenagem do teatro é o teatro de grupo. É esse teatro. Não é a Fernanda Montenegro, não é nem a Montenegro, nem a Torres, nem o Miguel Falabella, nem ninguém, não era o Paulo Altran, são os movimentos de teatro de grupo. É isso que faz acontecer. Então eu gosto de me caracterizar, a nomenclatura que eu uso é essa. E se a gente pegar isso também, historicamente falando, desde a comédia dell'arte, então, o comédia dell'arte é um movimento de grupos com o mesmo propósito. Antes se tinha grupo, sempre existiu um grupo de teatro, mas com propósitos mais o que estão vendendo no palácio, mas o que a gente entrega aqui é de graça, né? Uma arte pública. Toma aqui. Então, todo mundo estava com o mesmo propósito. E aí, né, os grupos de contrato de trabalho e tudo mais. Mas, historicamente, o que eu coloco lá no grupo Decisão, né, eles iam para a porta de fábricas. O que o Abu Janra viu na França era um teatro, França com Planchon, não com Jacques Coupeau, uma galera da esquerda, assim, que era, eles pesquisavam, eles faziam pesquisa. Então, o Jean Vilar, ele foi para uma cidade chamada Villeurbanne, interior de Lyon, na França, que tinha, tipo, 70% cidade era de operários daquela, tipo Cubatão. Cubatão é uma cidade que antes era operários. Então, foi uma espécie de Cubatão, e ele começou a fazer pesquisa. O que você gostaria? Você já viu teatro? O que você gostaria de assistir? A galera queria assistir o Molière, que só ouvia falar, mas quem que é esse tal de Molière? Né? Ninguém sabia. Então ele ia anotando qual era o horário de saída deles da fábrica, um horário acessível. Para que eu vou fazer? Eu vou fazer qual horário? É a mesma coisa os cursos superiores aí que vocês conhecem bem. Né? A Unesp esses dias estavam lutando para manter o curso à noite. Então quem ia fazer o curso de teatro de manhã? Então percebe? Então vem desse dia. Então o Abujamra vem com essa cabeça, tinha creche. Lá eles criaram tipo uma galera para cuidar dos filhos, né, dessas famílias, para que eles pudessem assistir o espetáculo, e tinha um espacinho para as crianças. Então vai lá, assiste o espetáculo. E não, mas eu não tenho com que deixar, não, tem sim, vai ter um espaço. O movimento MST tem isso também. A mãe vai lá, tem um espaço para a criança, tem um espaço para você poder trabalhar tranquilamente. Como é que você vai trabalhar preocupado com o seu filho? Percebe a lógica da coisa? Isso muda todas as relações. Então aí vem o Abujamra, o grupo Decisão. Então é teatro de grupo. O Boal, né, o teatro do oprimido, pensar em colocar a pessoa, né, o operário em cena. Fala, vai lá, faz lá. Então monta aí, né? Eu vou lá na fábrica. Tá, então como é que vocês... tá com tal problema, né? Estamos com problema aí ou então num bairro, né? A gente tá com problema de... Como é que você melhoraria? Vai lá, vai fazer. Aí para. E aí, o que vocês acham? E o público que também
sabe? Eles fazendo parte ativamente como protagonistas do teatro de grupo. O Abdias do Nascimento, um teatro do cárcere, como é que é? Do Sentenciado. Sentenciado. Pô, ele foi preso, o cara foi preso. Aí o cara vai lá e começa a fazer teatro com o meu. Imagina o que não sai. Então, é muito. É um pensamento outro. É um pensamento outro. Não tem nenhum problema. Vocês me virem depois, sei lá, se eu aceitar o papel na Malhação, não tenho mais de idade. Qualquer outro papel. Ah lá, falando teatro operário e tá lá, não, cara, bonito. É evidente, evidente. Mas percebe, a minha relação lá vai ser outra, assim, vai ser outra com lance de consciência. Espero não mudar, senão você pode dar uns tapas na cara, para não. Porque é isso, porque faz toda a diferença na relação com os colegas, com os funcionários, né? Então, quando se cria um grupo de teatro e você já tem definido, pô, quem eu sou, aonde eu tô, isso. E aí o resto, se é comédia, se é drama, vocês vão pegar um texto e, né, isso de não entender o espetáculo. Para quem que eu quero falar? Tinha o espetáculo da Estável, que era. Era um do Brecht, esqueci. Eles faziam na estação do metrô, assim, né, na entrada. Pô, que incrível, né? A classe trabalhadora ali quer um lugar melhor, mais representativo do que na cidade de São Paulo, do que o metrô ou o trem, a estação de trem, eu acho. Enfim, não me recordo. Então, percebe? Então, isso já vai mudar tudo, vai mudar. Tá, é pra lá. Se te oferecerem, você até vai, mas depois do MST, a gente fez estreia Teatro Arthur Azevedo e Cacilda Becker, os teatros municipais. Depois a gente falou, vamos para os assentamentos e acampamentos. A gente pega as histórias dos caras, né, e vamos para lá, para eles se sentirem representados. E foi uma emoção, e eles indo também, não fazia sentido. Então, automaticamente, para a gente, é natural. O que é isso? Isso só o teatro de grupo faz. Vocês acham que uma galera com intuito comercial, e a gente já falou disso, né? Mas totalmente eu quero vender, isso aqui é produto. Que foi o lance da arte contra a barbárie, né? Isso aqui é produto, vou vender e tá tudo certo, sem preocupação nenhuma, vou juntar fulano, ciclano, vou chamar, né? Meia dúzia de pessoas, vão montar esse espetáculo. Ele não vai ter essa preocupação. Na verdade, ele quer que acabe aquele espetáculo. É mais rentável começar outro, escrever outro projeto do que circular. Então ele faz só uma temporada. E depois tá tudo bem. E tá tudo bem também para aqueles artistas que estão fazendo. Fazer o quê, né? Enfim. E uma última coisa, eu vou parar de falar e vou abrir, porque senão. O lance da formação. É muito importante também. Eu achei muito legal da Sabrina falar, tipo, olha, né? Muito legal. Ela também se colocou num lugar meio que na defensiva, mas acho que isso é muito. A formação da prática, ninguém tira. Ninguém tira. Quem já teve experiência aqui, a Gi fala muito, viu, Pamela? A Gi falava, quando estava, porque a Gi, minha companheira, fez a faculdade junto com a Pamela, licenciatura e bacharel. E aí ela falava uma coisa que era muito legal. Ela falava, meu, o que eu aprendo aqui na temporada, isso eu nunca ia ter na escola. Eu nunca ia ter na escola. É evidente que também tem ao contrário. Mas o que ensina é a prática, é a prática, é a prática, ao fazer. E né, eu sempre conto a mesma história. Eu aprendi a me maquiar vendo. Imagina, eu cheio de cabeça dura, machismos, e um cara que não sabia nada. E aí eu não sabia passar um lápis no olho, e como é que faz? E eu via lá uma ator mais velha, atriz, passando, eu ficava observando, aí todo inseguro e tremendo,
E aí ensina também, vai tirar essa. Depois eu comecei a me. Aí vem, né, a atriz volta, vem cá, vai, faz, aí faz, e né, um susto. Mas a minha prática, olhar, observava muito. Nossa, ele fez isso, olha. Ah, esse ator, olha como ele usa pausa. Ah, danado. Vou usar mais a pausa agora. Olha, porque a gente. Isso ninguém. Então, essa formação também não é. Ouro não é uma palavra boa, né? Porque ouro é tão. Mas é valioso pra caramba, assim, essa formação. E isso é um ato também, porque é isso, não tem, então ela tá lá quebrando o muro, então, mas eu vou fazer. A premissa da Los Puercos é: se a gente não conseguir lei de incentivo, a gente vai fazer. Então a gente tá tentando, se inscreveu, a gente tá ensaiando o verme. Não fomos contemplados, ok, a gente vai fazer. Vai fazer. Ponto. E assim também tem outras. A gente também, por exemplo, politicamente interno, tem umas coisas. Claro que não é uma família também, né? Tem treta pra caramba, é óbvio, mas tem algumas políticas, todo mundo recebe igual, não tem. Eu nunca, quanto direção, recebi um cachê maior do que se eu chamar uma Pamela para fazer contra-regragem, vai todo mundo receber o mesmo valor, o mesmo valor, né? Ou o nome, né? Não tem esse teatro, né? Sara Arsani, grande elenco, imagina só. Eu acho um horror isso. Então, a gente faz, ou então a gente fala mal, e aí na hora de fazer, na hora que a gente tem oportunidade, vocês estão com um grupo de teatro de vocês, o que eu posso fazer que pode fazer a diferença? Mudar. Porque falar é muito fácil, mas e agora? Agora é a prática. Quais são as suas ações que vão. Porque tá nas suas ações, não adianta falar. Vocês podem. Eu não vou citar nomes aqui de outros grupos, que isso é muito antiético, muito, mas muitos camaradas e pessoas que eu gosto, de falar de esquerda e não sei o quê. E aí na prática, ou grupos, e não fazem. E aí cai por terra. Tudo que está pregando, às vezes o espetáculo é lindo, mas aí cai por terra. Muitas coisas. Relação de trabalho, né, a coisa do patrão empregado, e você estabelecer ali, enfim, coisa de comida, gente, é um horror. Então, isso é. Tá tudo junto, né? O que vai fazer é tudo junto, então não adianta nada. O que vocês vão fazer enquanto prática? Olha aqui as ações formativas. Um grupo de teatro, olha só, é tirar o chapéu. E não é puxando sardinha, não, mas tá fazendo, né? Juntou uma galera, fez inscrição, certificado, para fazer para reflexão, né? E não sei quais são os acordos também, se um dia, né, tiver cachê ou não, mas como vai ser se um dia tiver, né? Como, sei lá, eu penso muito, sei lá, uma escola de teatro. Como seria uma escola de teatro? Tudo bem, se for na raça, né, tá, vai ser pago, mas quanto? Claro, vai ter bolsa, óbvio que vai ter bolsa. Senão não faz sentido. Então, é tudo. Enfim, vou parar. Agora eu vou fechar meu microfone. Eu acho que eu falei muita coisa aqui. E aí eu acho que é. E desculpem, viu, gente, esse meu jeito, mas é meu jeito mesmo de. Que vem vindo uma coisa, vem vindo outra. Eu tô com um bloco de notas aqui no cantinho que eram tópicos para eu não esquecer, que também é fácil. Me desculpem por esse. Porque é isso, né? Eu também, se eu não paro, também como é que eu vou falar, né? O cara não para. Então, por isso, essa conscientização de eu não ficar até as 9. Gente, é isso, beijo. E a informação ficou. Então, eu queria muito, assim, sei lá, falando o que vocês quiserem, o que bateu, o que não bateu. Vamos agora trocar. E eu prometo que eu vou ficar quieto. Vai lá, vai lá. Posso falar? É, gente, boa noite a todo mundo. Sou Wesley, estou aqui em Cuiabá. Tá um frio enorme aqui, por incrível que pareça. 12 graus em Cuiabá, a era do gelo. Dizer que
Muito legal ouvir vocês. Eu sou bem ignorante no tema, assim. Sou professor do curso de Serviço Social aqui na universidade, estou tentando estudar e é difícil encontrar coletivo, né? Um debate articulado coletivamente. Aí, ouvindo o Luiz, né, vocês todos aqui, todos falando, fiquei lembrando muito das provocações do Julian Boal, né, do filho do Augusto Boal. Ele faz uma tese no Departamento de Serviço Social da UFRJ, onde ele faz algumas provocações sobre o teatro do oprimido, do ponto de vista da perspectiva individual, né, viajando o mundo todo, né, vendo as coisas do teatro do oprimido, ele vai percebendo que em alguns lugares vai virando uma forma, inclusive que é o livro dele, né, velhas formas e novos momentos, e o que ele vai chamar de domesticação da vítima, porque muitas vezes a saída do ponto de vista individual é um suposto enfrentamento estrutural, né? E aí ouvindo vocês, eu fiquei pensando que não tem nenhum problema que o espetáculo, enfim, ou que o processo de formação ele se centre em algum momento numa personagem individual. O problema é quando este processo, ele supostamente enfrenta uma dimensão estrutural, né? O indivíduo consegue enfrentar a dimensão estrutural. Eu acho que essa é um grande desafio para quem se propõe fazer um outro tipo de arte. E eu acho que aí, quando o Luiz coloca a dimensão da praxis, né, essa unidade entre as duas coisas, isso é muito interessante, porque além de uma forma e de um conteúdo, tem também o fazer interno do grupo, né? O que esse grupo acredita? Porque não basta ser só grupo, né? Grupo se tem muitos, mas a dimensão do teatro operário, ela tem a ver com uma direção, né? Qual o sentido, qual a direção deste processo, para qual público, para qual tema, mas para qual direção, qual a profundidade disso. E não é para ser panfletário, não é? Às vezes você conecta com um personagem individual, com uma coisa muito específica, mas você consegue conectar. A gente fala do MST, né? Cuiabá, você já sabe, né? Terra do agronegócio, né? Como as pessoas aqui se vangloriam. A gente aqui recentemente, fala a gente que minha companheira e minha filha estão por aqui. Você já deve ter visto minha filha chegando aqui algumas vezes. A gente foi ver um espetáculo aqui chamado Mulheres da Terra, que está circulando na periferia de Cuiabá, que é justamente falando sobre mulheres da Via Campesina, do MST, de vários movimentos do interior de Mato Grosso, e um espetáculo extremamente emocionante, que vai lidando com séries de questões estéticas, assim, sobre morte de mulheres, né? E está circulando a cidade, né? Uma cidade que ela é extremamente reacionária. Só que o espetáculo ele é, ao mesmo tempo, direto, então ele comunica com todo mundo que é da bolha, né, ele emociona, a gente sai chorando e tudo, e tem algumas outras questões que vão quebrando determinados preconceitos. Então, vai ter a mulher que é evangélica, vai ter a mulher que é do candomblé, vai ter a mulher que é das comunidades eclesiais de base, né, da religião católica, e aquilo vai também conectando com outras pessoas. Então, um espetáculo só ele pode ter diversas profundidades se você tiver, se for esse o interesse, né? O interesse daquele grupo para uma determinada direção. Então, mais do que o conteúdo efetivo, né? É isso. Obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui completamente gaiato, eu não conheço nenhum de vocês, eu só vim no Instagram e me inscrevi. Se ficar em silêncio, eu entro. Porque... Isso é incrível, Paulo, é incrível, assim, porque primeiro, eu acho que para as meninas, olha a dimensão, né, que é a força que tem a internet. Vai, assim, é muito legal. E eu ia falar que se você quiser, chama que nós vai, sabe? O nosso espetáculo, não sei se é a base... a gente fez e é muito louco, a gente não falou, mas tudo bem, deixa para próxima. Porque tem, geograficamente também, a gente falou do Brasil, que é periférico, mas aqui se concentra muito Rio, São Paulo. E São Paulo capital. São Paulo capital. Quando eu vim de Santos, a galera me olhava
Santos, quem sei que trabalhou, né? Quais foram os nomes? Não tem, existe essa coisa, né? Acham que Cuiabá, em qualquer para, não tem. A galera daqui, viu? Acha que não tem. Ou acha, ou o teatro daí, aqui o Rio é melhor. Mas isso, né, as hegemonia aí desse teatro um pouco mais não racional. Então, e aí eu ia contar um caso que você contou, né, da cidade. A gente apresentou no festival de Pindamonhangaba o espetáculo. Foi selecionado e fomos apresentar. Foi lindo, emocionante e tal, tudo mais. É um festival de teatro, geralmente a galera de teatro que assiste mais um festival. Beleza. Aí a prefeitura estava lançando fotos do espetáculo. No final do nosso espetáculo, você já assistiu, Pamela ou Sara? Não sei se vocês. Ah, não lembro se Acho que não. do Chão de Dentro, o espetáculo da Não, Nancy eu Cleo. assisti. Qual espetáculo? Desculpa, perdi o nome. O Chão de Dentro é Minha Terra. O Eu novo, assisti. né? Eu Tem assisti. uma bandeirona que cai no final. E aí a gente. Uma bandeira enorme, assim, que a gente fez e tal, que cai. É o final do espetáculo, é esse. E aí é como se fossem, né, tem a reintegração de posse, eles são expulsos da terra que é ocupada. A prefeitura tirou várias fotos, e aí uma foto que a gente tá, e aí tem essa bandeirona atrás. A galera de Pindamonhangaba encheu a página dos caras. É para isso que eu pago meus impostos. E não sei, porque o festival era de Pindamonhangaba, da prefeitura, da Secretaria de Cultura. Assim, né, quem escolheu não foi, enfim, né, e um horror. E aí, quando a gente foi na premiação, inclusive foi muito legal que a gente ganhou de melhor espetáculo. Quando a gente foi na cidade, tinha um quartel do exército, tinha uma galera acampada, assim, a cidade inteira, assim, quase acampada. Então era uma cidade que também dava medo. Eu falei, caramba, ainda bem que nós estávamos acolhidos, porque no dia do espetáculo tinha uma galera de teatro. Mas encheram nossa página, aí marcaram um prefeito, vereador, e um absurdo eles pagarem os impostos deles, né? Imagina, espetáculo contraria, tem que ser o que não pode. Enfim, mas só isso, tá? Mas falem mais. Tem uma fala, eu acho que aqui no chat, Luiz. Na pandemia, a gente viu uma avalanche de pessoas fazedoras de cultura precisando de apoio. E outra, parece que os brasileiros tiveram um estalo de que, como teve aqui em Salvador, o evento, a arte dá trabalho. Não é só lazer. E tivemos Aldir Blanc e agora Paulo Gustavo. Então, pensar o que a oficina propõe é ótimo. E, gente, agora, eu achei maravilhoso assim, essas leis, porque vai chegar na gente. Vai chegar. Então, é muito interessante do que, né, quais são as estratégias que a gente pode utilizar quando a gente escreveu. A gente não ganhou para o Fomento aqui em São Paulo, muito difícil falar do MST, né, mas a gente estava pensando, uma das propostas nossas era distribuir, olha que projeto lindo, não é puxando sardinha não, né? A gente tinha como projeto distribuir em cada sessão de espetáculo, deixar ali, se a gente ganhasse o Fomento. Verduras, frutas orgânicas da época, então a gente ia comprar do movimento e distribuir com uso consciente, olha, pegue o quanto você quiser, conscientemente, né? Lance de comuna, o quanto você vai usar, acha que vai usar e pode pegar. São alimentos sem agrotóxicos e etc. aqui do acampamento Irmã Alberta aqui, né? Então, vejam só a estratégia nossa. Então, o dinheiro do imposto, nós íamos injetar neles. Vejam só, né? Nós íamos pegar o dinheiro e injetar no movimento. Ia pagar para um trabalhador rural, né? Um pequeno produtor. Falem. Vou falar aqui. Nem sei assim o que eu quero falar, mas eu queria falar porque quando eu vi a oficina lá e o nome tinha operário no nome, já me interessou, né? Eu estudo muito Boal, eu gosto muito dele. Eu tô estudando para desenvolver um projeto, eu falei, vou assistir porque o negócio vai casar. E aí lá no começo você estava falando muito sobre que a gente faz para conscientizar, que a gente faz para refletir, para causar
para que a gente reflita e pense nas coisas. E aí tem uma fala do Boal no livro dele, que ele fala assim, tá até aqui, eu abri na página, que ele fala que a poética do oprimido, ela é a própria ação. Nem a catarse, como a gente estava falando lá do teatro do realista, que você senta na cadeira, relaxa, como você falou, e assiste, e nem apenas a conscientização, né? Você vai muito para ação. E aí eu estava pensando muito sobre isso, que isso aqui que a gente está fazendo é a própria ação, de um grupo propor e trazer, e a gente vir aqui falar. E para mim, assim, é tão difícil agir, como a Sabrina Simone, acho que é Sabrina o nome dela, estava falando. Às vezes você está sozinho, você não está rodeado dessas pessoas que compartilham da mesma ideia, como é difícil você trazer, você agir, e não parar só na conscientização e pegar e realmente concretizar aquilo que você tá pensando, né? E aí, tava pensando sobre isso. E aí, que eu tinha pensado em outra coisa aqui, que eu também anotei, mas agora eu esqueci o que é. Mas enfim, vou parar por aqui. Esqueci o que era outra coisa que eu ia falar. Ah, não, lembrei. E aí eu fiquei pensando assim, né? Porque para mim essa questão do agir, às vezes eu tenho muitas ideias, eu estou estudando para desenvolver um projeto e eu fico, cara, mas para onde eu vou? O que eu faço? E você trouxe uns questionamentos que eu achei que estão me ajudando bastante, assim. Fiquei pensando durante a fala, que é quem queremos atingir, o que queremos, quem sou eu. Nossa, isso é muito importante, é difícil de responder. Em que país estamos e como isso vai ajudando a criar uma linha, assim, do que você quer falar e do que você quer fazer. Enfim. Agora foi. Como é que tá? Oi. Então, eu não sei se eu espero o Luiz falar alguma coisa ou não. Vou falando. Eu anotei algumas coisas aqui. E aí, o primeiro tópico é o comer pelas beiradas, que eu achei muito interessante que você falou sobre o espetáculo da companhia e sobre o MST. Eu lembro que eu fui em 2022 no Arthur Azevedo e as pessoas ficavam falando, nossa, vai lá assistir o espetáculo que o Luiz está dirigindo, do MST. Eu fui lá ver na divulgação e não estava falando explícito, assim, né, o nome. Eu lembro disso, que fiquei, nossa, será que é? Aí eu fui ver e realmente, assim, e pensando hoje, né, nas minhas experiências, eu entrei agora fazendo faculdade de licenciatura em teatro e é uma faculdade extremamente religiosa. Então, tem alguns conflitos ali, porque eles têm o teatro, que é lindo e tudo mais, mas não é da faculdade, né? Então, a faculdade paga para apresentar ali os trabalhos dos alunos. Então, eu estou vivendo muito isso agora de não deixar explícito. Então, de você quer falar sobre um assunto, não pode ser muito assim, ali, levantar as bandeiras, porque eles já cortam, né? E aí, isso, eu entrei numa pira muito grande, eu fiquei, meu Deus, e eu sou bolsista nessa faculdade, inclusive tenho que tomar cuidado, porque vai que, né? Enfim, alguém assiste. Então, é muito disso, assim, você ter essa percepção, ter a consciência, mas também, inclusive, Exposed, eles não deixam, assim, você trazer alguns assuntos de outras religiões, né? Porque ali eles são católicos, então é muito complicado. Inclusive, usando o exemplo da palestra, talvez se fosse para lá, teria que ser uma coisa assim, ter um outro nome, talvez, mudar ali o teatro operário. Então, são coisas. Dentro do curso, os professores e tudo mais, eles não têm essa questão, né? É mais para quem está de fora, quem está deixando o curso acontecer. Então, tem coisas ali que a gente realmente tem que comer pelas beiradas. E sobre o teatro de grupo, né? A minha formação do curso técnico é do ABC, e ali a gente sempre viveu essa experiência de realmente levar uma coisa de tá todo mundo aqui, ninguém solta a mão de ninguém, e aí eu venho para uma realidade de São Paulo, que aí nessa faculdade, né, a gente encontra muitas coisas, assim, então, e agora vivendo, eu estou recém-formada, vou pegar meu DRT agora, então viver como que é na pele mesmo, o teatro de grupo, e todo mundo fazendo ali, se ajudando, e aí lá dentro eu vejo que tem algumas coisas, assim, alguns egos, porque é muito doido. Na minha formação do curso técnico, eu vim de um lugar que a gente precisa correr atrás de tudo, de cenário, figurino, e ali na faculdade não, tem algumas coisas que eles deixam
tem uma parte de produção mesmo, sabe? Então, às vezes você fica, nossa, tá bom, então eu tenho que me preocupar com outras coisas e não com a produção. E aí, enfim, esse semestre eu fiquei louca, porque eu não sabia que era assim. E aí eu já fui cobrar os professores, e eles, não, calma, tem gente resolvendo ali. Eu, tá bom, então. E aí, isso também falando do que a Sabrina propôs na conversa, né, sobre os espetáculos, que realmente teve alguns esse ano que eu assisti, eu fiquei, tá bom, então eu vou para minha casa e pensar mais sobre isso. Até nesse espaço mesmo da nossa bolha, assim, do teatro, né, eu vejo que esse ano eu comecei a ir assistir peças sozinha, assim, às vezes eu vou só para ir, antes de começar ali nos espaços, eu escuto algumas conversas, e é muito assim, muito na bolha, né? E eu só fico escutando, porque eu tenho informação e tal, e aí começa uma conversa, e eu sou uma pessoa assim, uma atriz tímida, né? Então eu fico mais escutando ali, eu fico. Então tem essas conversas, assim, tem uma coisa mais. De nomes mesmo, né? Porque eu fiz trabalho tal, com nome tal, eu fico. Nossa, eu tô começando agora, e como que eu faço para arranjar contatos, entrar em contatos, né? É muito difícil, assim, no começo. E é isso. Oi, tá me ouvindo? Galera, eu sou de São Paulo, aqui perto de Embu das Artes. Trabalho com teatro de grupo já há um tempão também, então acho que teatro de grupo é o que há, é o caminho, né? Algumas coisas que eu achei bacana, assim, de ser dita, né? A consciência do teatro como um agente político, que eu acho que um agente de transformação, a política como transformação, e mais além, a consciência da gente enquanto artista, né? Da gente enquanto ator, enquanto artista mesmo, com visão ampla, visão macro, né? Porque mesmo que você vai enveredar por um personagem único, sei lá, que verse sobre uma única pessoa, mas se você tiver um olhar macro desses tentáculos dessa pessoa, você vai atingir uma gama delas, né? Então, eu acho que isso é bacana, foi o que a nossa amiga falou lá em cima. Eu já fui arte educador também, de crianças, e eu subverto todas as histórias. Porque é nossa função também, enquanto arte educador, já que a gente está pregando aí um caminho de um teatro que traz mais para o pensamento e não para a representação, né? Eu acho que se você, enquanto arte educador, cabe a nós também pegar esses textos, essas coisas que são ali colocadas para a gente e que são reflexos de uma época e trazer isso para uma realidade territorial daquelas crianças, daqueles jovens, né? Então, eu acho que isso é importante para que a gente possa realmente dar para eles um outro olhar, né? Eu acho que isso é importante. Eu adorei a questão do Luiz, do épico, né? Que é uma linha que eu gosto muito. E você pode trabalhar isso a partir do gênero que você quiser fazer, né? Pode ser pela comédia ou não. Então é isso, tem que ter um pé no chão e a cabeça ampla, tá bom? É isso aí. Parabéns pelo evento, eu acho que tem que ter mais, tá? Vamos ter, gente, vamos ter. Eu agora? Então, pé no chão e cabeça ampla. Meu nome é Jô, eu tô começando há pouco tempo no teatro, né? Sou militante, sou psicóloga e tal, tô há pouco tempo no teatro, mas estou começando com alguns projetos já, principalmente nesse campo da militância mesmo, né? Da atividade política, né? Por meio do teatro. E queria só colocar uma discussão que algumas pessoas já colocaram, acho que a Pamela, quando falou do BOL, colocou mais explicitamente, assim, que de questionar um pouco essa coisa
do papel do teatro como conscientização, né? Porque me parece que essa ideia do tipo de que a gente quer uma conscientização é uma coisa bastante limitada, assim, né? De que a pessoa vai ver a nossa peça e aí ela, tipo, vê várias coisas interessantes, pensa várias coisas, a gente afeta ela de várias formas e ela volta para casa e continua tendo contato com os mesmos círculos sociais, as mesmas influências tal, e que essa afetação que ela teve com o nosso teatro se perde, né? E eu tenho pensado muito a questão do potencial organizativo do teatro, né? De não pensar essa questão da conscientização pelo que a gente vai falar no teatro, mas do tipo de ter esse ambiente do teatro como um ambiente de fortalecimento de laços comunitários, né? De fortalecimento de vínculos entre as pessoas mesmo, né? E em que medida a gente, que é possível, né? A partir das coisas que as pessoas falaram, né? Coisa do teatro de grupo, essas técnicas mais participativas mesmo, né? Que o Boal propõe e tal, da gente pensar um potencial mais no sentido da organização do que no sentido da conscientização, simplesmente, né? A partir dos nossos projetos de teatro e tal. Aí até fico pensando, né? Um espaço como esse aqui, que eu acho super interessante, né? A gente juntar um monte de gente que está interessada nesse tema e tal, de pensar do tipo, de que várias pessoas aqui falaram que tem projetos diferentes, né? Algumas pessoas falaram que estão querendo se engajar em projetos tal, do tipo, da possibilidade da gente continuar em contato, né? A gente, do tipo, ter algum grupo que a gente consiga trocar sobre essas coisas, né? E esse grupo aqui ter consequências, né? De criar vínculos entre nós mesmo, inicialmente, né? Da gente continuar e um ajudar nos projetos dos outros, tal, a gente trocando nesse sentido também. Acho que era isso, valeu. Concordo muito com a Jo, concordo demais, a gente tem que manter aí. Eu ia falar, para complementar a fala da Jo, que eu achei isso muito interessante, né? Sobre essa coisa de que a gente fala muito sobre o teatro e a consciência, e de fato, mais do que ter a própria consciência e sair um pouco dessa coisa também de tipo, aí vamos jogar uma luz aqui, mas de trazer essas pessoas de forma horizontal. O Boal, falando no Boal, né, ele tem uma fala que eu me emociono demais, porque a minha fala favorita dele, eu acho que está no teatro, eu acho que quando ele explica sobre o Teatro Fórum, que ele fala assim, se você perguntar para qualquer brasileiro, todo mundo sabe jogar futebol. Você não precisa necessariamente ser um atleta para você querer jogar futebol. Todo mundo sabe jogar o básico. Você sabe, você pega a bola, você coloca dentro do gol. Você sabe que é sobre isso, né? Então, só que não necessariamente todo mundo precisa ser um atleta, ou todo mundo não precisa ter um interesse, ou não quer virar um atleta, mas todo mundo sabe jogar futebol. Ele fala que o teatro tinha que ser a mesma coisa, né? O teatro, você não precisa querer ser um ator, ter isso como vocação, ou ter isso como profissão, mas pela possibilidade que tem desse poder de você mais do que ter a consciência assistindo, mas você fazendo teatro se transforma como hábito mesmo, né? Você colocar isso como uma habilidade mesmo, você, sei lá, mano, como um hobby, mas faça. Posso trazer uma questão que eu lembrei? Eu não sei, eu li em algum lugar, assim, foi rede social, das pessoas falando das formas de trazer o social para a cena, né? Então, de você falar sobre um assunto importante e de como você vai colocar isso. Então, gente, não sei, certo ou errado,
mas eu vi algumas pessoas discutindo de como trazer isso sem... tudo bem que você tem um lado, mas jogar esse lado para as pessoas, assim, não, é isso e tá certo, é só esse lado, tudo bem que é o meu lado, mas assim, de jogar isso para as pessoas, de achar que tem um lado certo, né? Então, mesmo que eu acredite, mas jogar isso, e aí eu fiquei pensando, talvez, não sei, esqueci o nome, mas elementos, assim, que a gente pode colocar em cena que não afete dessa forma, mas que faça a pessoa sair do espetáculo e talvez ir pesquisar, enfim, conversar com as pessoas, mas de sempre manter essa consciência de não é isso aqui, sabe? Mas tem essa possibilidade, tem outros caminhos, mas de deixar livre, assim. Fiquei pensando sobre isso. É porque eu vi muita gente falando de, não, dessa questão da militância, mas de uma forma jogando, da militância errada, sabe? Da militância que você só quer colocar ali e enfiar a goela abaixo dessa pessoa, sendo que não, sabe? São jeitos diferentes de ver a cena e de fazer, né, a cena. E eu acho muito lindo essa forma do Boal de colocar o espectador em cena. Eu lembro que tem um documentário dele que ele, acho que é uma parte que me marcou, assim, que tem o Teatro As Marias do Brasil, algo assim, que tem as empregadas domésticas, né, em cena, e aí ele relata de uma mulher que depois que ela acaba ali, enfim, de estar atuando, ela tá chorando ali no camarim, e aí falam para ele, e aí ele fala, nossa, mas por que você tá chorando, né? E ela dá várias situações, porque meu chefe estava aí, por causa disso. Ele, mas é por causa disso mesmo? Ela, não, é porque pela primeira vez eu me vi em cena, né? Eu não vi uma empregada, mas eu me vi em cena, então eu acho que tem também esse poder que acabaram de falar aí, de mesmo não fazer pela profissão de, quero ser ator, atriz, mas de fazer isso de uma forma de você se enxergar e enxergar, né? Fazer as leituras do mundo aí. Às vezes a gente acha que tô pegando um gancho, viu? De achar que a gente vai salvar a pátria, ou ser muito, olha, o que eu vou fazer vai mudar. E às vezes a gente não muda nada, mas tá tudo bem. Eu acho que essa tentativa de querer mudar já é muita coisa, é grandioso, assim. Você se mexeu, a gente se mexeu e tá tudo certo. Então, na próxima, talvez eu mude um pouquinho e, não sei, o espetáculo, talvez, o do MST, ou a pessoa é igual a Jo colocou, né? Sei lá, a pessoa volta e tá na mesma psicossocial e tá todo mundo... Mas às vezes não, ela refletir, ela para para pensar, pelo menos. Isso já vale, isso já é um avanço enorme. Tivemos uma possibilidade, aí pelo menos tivemos o espaço, e tivemos aquele tempo daquela pessoa. E é um trabalho de formiguinha mesmo, de formiguinha. A gente, eu gostei também, Sara, você falou, né, eu comer pelas beiradas. Eu acho que é por aí, a gente, que eu acho que eu também falei isso, enfim, a gente tem que comer pelas beiradas. Tem uma fresta, então é nela que tem, então é nela que eu vou usar, e vamos a universidade, né, católica, mas onde você, então, né, e é bolsista, tem todo lugar, veja, o que ela, né, mas dentro de alguma possibilidade você vai achar, assim, não sei, mas nossa, que noite linda, assim, fiquei com muitas coisas. A Pamela falou, né, quem sou eu fiquei com quem sou eu da Pamela, tipo, que também são coisas que a gente, tipo, é verdade, né, que passou e fica. E definindo isso, por exemplo, quem sou eu, a gente às vezes não sabe, só para nas avós, né, as bisavós a gente já não sabe mais. A gente não sabe o nome das ruas, o, sei lá, o porquê o nome daquela rua, a gente não sabe a nossa família, não sabe, enfim, o quem sou eu, comer pelas beiradas, o teatro de grupo aí, o Jimmy colocando, né, desse teatro épico, trazer o social para a cena também ficou,
E a organização também, a Jo colocou, né, de organizar, e aí eu vou trazer o MST, porque a organização dos caras, você fala quem que é o, né, diretor, tem vários diretores, você vê lá, tipo, não tem, quem que é o responsável? Todos, assim, você pega, e sempre tem um lance de, sempre tem um homem e uma mulher de cada núcleo para falarem, né, cada acampamento é dividido. A organização é fantástica, assim, se a gente consegue se organizar também para enfrentar, porque precisamos estar organizados, porque eles vêm de monte, eles são perversos, enfim, e ter essa necessidade, o teatro sempre vai permanecer como uma saída, sempre, 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 sempre. Enfim, eu estou muito encantado. E eu acho que eu não consegui ler agora essa mensagem que apareceu agora, mas eu vi que já tem um contato. No final, eu vi que tem um contato de WhatsApp e acredito que seja para a gente, né, trocar contatos. Eu vou deixar aqui, eu vou colocar inclusive no meu Instagram. Eu costumo seguir de volta, por mais que as pessoas não me sigam, se eu achar vocês, eu sigo mesmo. E vocês também, né? Eu também vou deixar meu telefone. A gente pode, né, criar uma rede bacana. Enfim, eu acho que parabéns aí ao coletivo, às meninas, a vocês que estão aqui. Nossa, uma noite, uma troca muito significativa e potente. E a galera, você vê, né? Querem mais. Eu não tô finalizando, não, viu? Só porque, como eu falei muito, talvez essa seja a minha última fala. Mas talvez a minha fala seja uma das últimas, tá? Então, mas queria agradecer demais, demais, demais. E eu me coloco à disposição, o que vocês falarem, quiserem, né? Eu converso, vamos outra roda, vamos conversar sobre outro assunto. Vou assistir cena, vou falar, eu topo tudo, tá? Me esgoelo. Vamos sim, vamos mantendo contato. A gente tem o e-mail de todo mundo aí, a gente já deixa a listinha sempre pronta, vão ser sempre os primeiros aí que a gente vai manter contato. Acho que a gente já vamos. Como é que tá aí, Luiz? A gente encerra? Tem mais perguntas? Vocês que. Qualquer coisa, Liz, quiser já dar os recadinhos finais. Bom, então vou finalizando. Eu vou até me alongar um pouquinho na minha fala agora, porque eu acho que as nossas expectativas elas eram boas e grandes, mas foram superadas, assim, porque na verdade, tipo, eu nem sinto que o que a gente de alguma maneira tentou preparar aqui para vocês com isso foi tipo vocês que fizeram, sabe? Porque as falas de cada um de vocês, tipo, eu realmente eu me sinto atravessada, sabe? Porque todas e todos falaram coisas muito pertinentes. Eu não sei se vocês sabiam quão pertinente foi, porque eu me sinto modificada por tudo que todos vocês falaram. Sério, eu seria capaz de falar uma coisa de cada um que vocês falaram, porque foram coisas muito importantes e eu sei que eu saio diferente hoje, que o meu trabalho também sai diferente por causa de vocês. Então, tipo, continue fazendo o que vocês estão fazendo, porque não é possível que vocês não façam um trabalho excelente, porque se em tão pouco tempo, com as falas que vocês têm, vocês conseguem trazer coisas boas e que mudam as pessoas, eu tenho certeza que o trabalho de vocês também vai. A gente deixa o agradecimento mais uma vez para o Luiz, pela confiança. A gente é um grupo de 2 pessoas, né, Vitor? Então não é fácil começar as coisas. Ainda mais, eu achei muito interessante quando a Pamela falou, né? A gente tem muitas ideias, a gente às vezes não sabe o que fazer. E eu estava até falando para a Vitória esses dias que tem vezes que a gente até mais ou menos sabe como é que a gente quer fazer, mas a gente tem medo, a gente se auto-sabota também, porque a gente tem medo de errar. E a gente tem medo de falar porque tem medo de errar. Então, eu acho que o mais importante é isso. E isso é uma coisa que eu saio entendendo hoje, que a questão não é
falar ou não falar, mas estar aberto a mudar, e a entender, e a se afetar pelas coisas. Então, fica mais uma vez o agradecimento para o Luiz e para todo mundo que está presente. Gente, essa sala ficou com, sem contar eu, Vitória e Luiz, ficou com 9 pessoas, mas parecia que era um estádio cheio, porque era tanta coisa, realmente, de verdade, eu digo de coração, que foi, foi muita coisa e foi muito importante para todo mundo que está aqui presente. Até quem saiu um pouquinho mais cedo, a gente vai mandar os certificados, assim como a gente falou. E quem não segue a gente no @Teatro Yoiku, a gente pede para que siga, porque a gente consegue manter os nossos estudos ali. E também fica a nossa agenda, né, nos eventos que a gente vai fazer. E é isso, gente. Mandem para nós também as ideias que vocês têm, caso vocês vão fazer um bom evento, porque dentro da nossa possibilidade, aquilo que a gente puder fazer para contribuir, seja com algum material escrito que a gente às vezes tem, é um pouco difícil de achar, ou em divulgação, a gente vai fazer. E é isso, muito obrigada a todos, a todas e a todos. Muito obrigada mesmo e até mais. Se cuidem. A gente se vê por aí. Aí, gente, tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Muito bom. A gente Tchau, tchau, parabéns, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Uhul!